Muitos meses antes de começar a quebrar recordes de lucro e audiência, Coringa tumultuava o sentimento de segurança coletivo, principal, mas não exclusivamente nos Estados Unidos. Essa sensação de insegurança faz sentido, ainda que dentro de um padrão específico. A maioria desses atos foram cometidos por homens brancos que acreditavam estar em alguma missão deturpada de justiça, vingança ou equilíbrio social. Portanto, a chegada de um filme que mostra um homem branco apanhando tanto da vida que decide se rebelar pode causar algum grau de insegurança social. Além disso, o Coringa é um personagem extremamente querido e reverenciado e em 2012 já esteve ligado a um tiroteio em massa onde 12 pessoas foram assassinadas durante uma sessão de Cavaleiro das Trevas Ressurge. Apesar de já ter sido provado que o assassino jamais se identificou como Coringa, essa imagem ficou gravada no consciente coletivo. Só que passado uma semana da estreia, Coringa tem surpreendido apenas positivamente a audiência, os fãs e boa parte da crítica, pelo menos. Mas o que isso quer dizer sobre a mensagem do filme? Afinal, Coringa pode dar razão a algum sociopata ou é um filme inofensivo? Meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o 7 no YouTube e essa é a minha análise sobre essa polêmica. Será que Coringa incita violência? E se você quiser saber mais sobre o que eu achei desse ótimo filme, tá aqui na descrição a minha crítica, não deixe de ler. E já aproveita e curta o canal, clique na sineta de notificações e compartilhe o nosso vídeo para ajudar o 7 a crescer, beleza? Vamos lá! Quando eu saí do cinema, Coringa me pareceu ser, no mínimo, inconsequente. Eu achei que a forma como o diretor Todd Phillips conduziu o filme criou um certo apelo estético-narrativo que poderia ser o gatilho que algum sociopata estava procurando. E esse também foi um receio de Sandy Phillips, uma das mães que perdeu um filho no massacre de Aurora. Numa entrevista, Sandy compartilhou o seu medo. Minha preocupação é que pode haver uma pessoa por aí, e quem sabe se é só uma pessoa, que está no limite, que deseja ser um atirador em massa e possa ser encorajado por esse filme. E isso me apavora. Esse pavor da Sandy é completamente compreensível. Seguindo uma linha parecida, a jornalista Kathleen Newman Bremang, em sua crítica do filme para o Refinery 29, fez uma pergunta interessante. Nós realmente precisamos de um filme brutal sobre um terrorista branco que usa a violência armada para decretar vingança numa sociedade que o rejeita? E nós precisamos disso agora? A crítica de Kathleen é muito pertinente e eu deixei também o link dela aqui embaixo na descrição, mas eu já adianto que ela responde às suas próprias perguntas com um não. E eu discordo dela. Eu não acho que o filme seja algo que precisamos, mas é o que temos. E o tempo para isso é irrelevante. Coringa é um produto do seu tempo, mas de uma maneira diferente e menos romântica do que parece. De acordo com um artigo do New York Times, alguns funcionários da própria Warner, o estúdio por trás do filme, demonstraram preocupação com a violência realista e potencialmente perigosa. Mesmo assim, para a Warner, esse era um risco calculado e aceitável. Então isso significa que se houver algum tiroteio em massa de alguém inspirado pelo personagem, o estúdio teria culpa? Não, não teria, mas eu tô me adiantando, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Todd Phillips utiliza uma série de truísmos para justificar a jornada misantrópica de Arthur, ao mesmo tempo que estabelece, ou tenta estabelecer, algum grau de simpatia pelo personagem. Como, por exemplo, não se importar com alguém que apanha em serviço e ainda é obrigado a indenizar o empregador. Como não simpatizar com alguém carente por afeto. E tudo isso acontece dentro de uma sociedade ignorada, suja, caótica, fria, deprimente, violenta e desumanizada, graças à exploração impiedosa de um sistema que se alimenta da desigualdade social. Coringa praticamente implora por compaixão para com Arthur. E isso acontece logo de cara na primeira imagem do filme, tão bem composta pela fotografia e pela atuação gigantesca de Joaquin Phoenix. Ainda assim, apesar de tanta dor em sequência, há verossimilhança na correlação de eventos. Basta um pouco de perspectiva para saber que a sociedade é capaz, e muito capaz, de criar vários coringas. É uma realidade crível e altamente relacionável. Mas também, convenhamos, não é novidade nenhuma. Arthur é, como tantos outros, uma vítima do sistema. E é aí que as divergências sobre a obra começam a aparecer. Além do óbvio ululante, o sistema é cruel, qual discussão Coringa propõe? E a minha resposta é nenhuma.
Coringa utiliza uma série de situações comuns para compor o ambiente e o personagem. É o caso, por exemplo, da triste frase: a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Essa é uma colocação bastante dolorosa e pungente, mas que é explorada apenas na sua superfície, para dizer o quão fria é a sociedade. E, novamente, convenhamos, também não há novidade nenhuma nisso. O filme não se aprofunda, tampouco diz qual é a doença mental de Arthur, com exceção daquela que o faz rir dolorosamente, tornando tudo uma muleta genérica para uma mera forma de empatia. Não há qualquer discussão ou elemento social em Coringa que ganhe algum grau de profundidade. Cada elemento da trama é unicamente mais uma forma de agressão ao personagem e nada mais. São situações que dizem unicamente: veja como ele sofre, é claro que vai dar merda. Stephanie Zacharek, a crítica de cinema da revista Time, escreveu o seguinte sobre Coringa: nos Estados Unidos há um tiroteio em massa ou tentativa de ato de violência por um cara como Arthur praticamente a cada 2 semanas. E, no entanto, devemos sentir alguma simpatia por ele, o cordeiro perturbado. Ele simplesmente não teve amor suficiente. Parece uma observação simplista, mas pela forma como o filme trabalha os seus elementos, eu não consigo dizer que a jornalista está errada. Ao dispor elementos complexos da sociedade como meros acessórios emocionais, Todd Phillips cria um filme que é guiado por uma sequência dolorosa de crueldades reais, mas que não geram qualquer forma de conflito narrativo. Arthur sofre o que for e como for, sem se importar com nada. Ele é basicamente pressionado até ceder e pronto. No único momento onde há realmente um conflito interessante e definidor, o roteiro opta por uma saída inconclusiva e, infelizmente, um tanto covarde. Afinal, Arthur matou Sophie e o seu filho pequeno? Ou não? Esse momento, para mim, deixa claro como Todd Phillips não parece saber bem como ele quer lidar com o personagem principal. Esse Coringa é um vilão ou um anti-herói? Phillips não responde isso, talvez por querer agradar o máximo de pessoas possível. Só que por isso ele não consegue ser completamente nenhum nem outro. Essa dubiedade, que poderia ser bem interessante por um personagem como o Coringa, acaba não tendo qualquer peso adicional ao personagem. Se ele matou a mãe e seu filho, então a gente tem um vilão e potencialmente um incel que penalizou uma mulher por um delírio seu. Mas se ele não matou, a gente apenas confirma que ele é um anti-herói louco. E eu acho que esse Coringa de Schrödinger não é tão interessante assim. Somando essa possibilidade ao fim do sistema de saúde local, o que significa que não haverá mais terapia e remédios para Arthur, o filme cria involuntariamente uma relativização dos seus crimes. Afinal, ele é louco e ele está sem remédio e sem tratamento. Portanto, não é tão culpado assim. No grande momento de conflito do filme, ele se esquiva de assumir uma postura afirmativa e própria e, sem qualquer ousadia além da violência gráfica, joga todo o significado no colo do espectador para que ele determine qual é a carga do personagem e da obra. O roteiro de Coringa é assumidamente isento. Ele utiliza fatos e obviedades diversas para caracterizar, mas jamais busca dar substância às complexidades sociais que determinam aquela realidade. E nesse ponto é interessante a comparação com um outro filme, que é Clube da Luta, de David Fincher. Ambos os filmes contam histórias amplamente alegóricas sobre homens brancos que crescem tão isolados e desprovidos de si mesmo que acabam se desassociando por completo. E em ambos os filmes, a violência é vista como um possível caminho para o trato pessoal. Ainda que sejam filmes bem diferentes, eles compartilham do mesmo DNA. Homens que se sentem irrelevantes em um mundo que prometeram possuir. Mas onde Clube da Luta enfrenta as toxicidades do seu tempo, Coringa simplesmente se afunda nelas. O filme de Fincher desafia seu público, encorajando os homens a exorcizarem os seus demônios internos. Já a obra de Phillips os convida a ceder. A falta de teu crítico, de posicionamento e de complexidade que guia Coringa culmina num resultado que, além do reflexo vistoso, não oferece mais nada do que uma boa imagem. Mas aqui é importante lembrar que nenhum filme é obrigado a ser complexo. Porém, ao lidar com um estudo de personagem dentro de uma realidade tão comum e próxima de nós, tratar essas situações como meras justificativas abre o filme para interpretações inconsequentes.
Um dos valores da arte está em como ela molda como imaginamos o mundo ao nos dar imagens e narrativas com as quais podemos justificar as nossas escolhas e viver a nossa vida. Por isso, na arte não importa as palavras que o artista usa, mas como ele as usa. E Phillips as usa de maneira eficiente, mas também superficial e um tanto maniqueísta. Coringa é um reflexo cruel do nosso tempo e um alerta sobre as consequências de um sistema de poder excludente e tirano. Mas é também um filme sobre um homem branco que está convencido de que a sociedade enlouqueceu. Ele é o único são num mundo louco e que se torna um herói ao usar a violência como equilíbrio social. Ainda que o filme não glorifique a violência, já que a catarse pessoal do Coringa é mostrada exclusivamente pelo prisma da sua imaginação, ela pode parecer atrativa. Mas aí nós chegamos noutro ponto fundamental. A falta de espinha de Todd Phillips seria culpada caso houvesse um massacre realizado por algum Coringa do nosso mundo? A Warner pode ser considerada culpada se isso acontecer? Eu já disse lá na frente e repito, não. O filme e o estúdio não têm culpa de nada. Apesar de tudo, a gente não pode colocar a culpa em outro objeto ou qualquer outra obra de arte pelos atos de um indivíduo. O filme tem direito de existir e de ser distribuído. Veja, por exemplo, que uma carta assinada pelas famílias no massacre de Aurora, incluindo Sandy, foi encaminhada ao Warner expressando a preocupação quanto ao filme. Mas na carta, porém, em nenhum momento houve qualquer pedido de censura ou de boicote a Coringa. Pelo contrário, a carta pediu apenas apoio às famílias com doações do estúdio para organizações específicas e para que o estúdio pare de doar dinheiro para políticos que aceitam grana da NRA, ou a infame Associação Nacional de Rifles da América. Com essa simples carta, essas famílias conseguiram ir mais fundo nos problemas estruturais da sociedade do que o Coringa jamais ousou. Eu não acho que o filme deveria adotar um discurso panfletário ou uma postura que se aproxime da minha ideologia. Longe disso, de verdade. Eu apenas creio que, ao lidar com problemas tão complexos, eles não podem ser apenas instrumentos narrativos. Não é sobre oferecer soluções para os conflitos sociais, mas tratá-los com o respeito e a atenção que eles exigem. Mas, de qualquer maneira, bem como disse Joaquin Phoenix numa entrevista, não é responsabilidade do realizador ensinar moralidade ou o que é certo e errado. Por isso, culpar o Coringa por qualquer eventual ataque é o mesmo que culpar os videogames pela violência. Filmes como Lobo de Wall Street e Scarface, embora eles consigam representar seus respectivos problemas de forma muito mais contundente e irônica, eles não encorajaram ninguém, pelo menos até onde eu sei, a vender fraudes na bolsa de valores ou a cheirar quilos de cocaína, por exemplo. Se você quis fazer isso, você decidiu fazer isso, não foi o filme que decidiu por você. No fim, Coringa abre o potencial para interpretações essencialmente divergentes, graças à forma como Phillips conduz a obra. Ainda assim, tal como concluiu o ótimo canal Arte Cines aqui do YouTube, e o link está aqui embaixo também, na sua ótima leitura do filme, Coringa é um reflexo da sociedade e não o contrário. É um retrato ao invés de uma justificativa. E como um retrato, ele é hábil ao expor impressões aparentes, mas é incapaz de ir além da mera imagem. De qualquer maneira, não deixa de ser uma bela e intensa imagem. Send in the clowns. Fala galera, essa aqui foi minha primeira análise, né, que não é exatamente uma crítica do filme, né, eu saio do filme, eu pego entrevistas, eu pego opiniões, eu construo uma ideia e eu espero que você tenha gostado. Eu pretendo fazer mais isso no canal, eu não sei se eu vou continuar com as críticas em vídeo, elas não estão dando uma resposta, a resposta que eu preciso, né, e eu acho que esse tipo de conteúdo que é exclusivo pode ser mais interessante. Mas eu gostaria de saber o que você acha, né? Até para poder definir melhor os rumos do canal. Você concorda com a minha visão? Você acha que Coringa é um filme sobre nada? Você acha que Coringa realmente tem esse problema afirmativo? Eu saí do cinema com uma clara impressão de que era um filme perigoso e, embora agora eu não ache ele perigoso, eu continuo achando ele um pouco inconsequente. E eu acho que realmente o Todd Phillips falhou a não ter uma postura mais afirmativa com seu personagem principal. Ele fez aquela coisa que pra todo mundo gostar do Coringa. Então o filme ele tenta ser agressivo, mas ele é agressivo apenas na imagem, não é agressivo na opinião. A opinião dele é bem burocrática, bem óbvia, né? Como eu disse lá, é baseada num truísmo, que a sociedade é injusta.
Todo mundo sabe disso e só falar isso não justifica nem dar substância ao filme. De qualquer maneira, essa é a minha avaliação. Eu espero que você tenha a sua e espero que você diga pra mim o que você achou e o que você acha do filme. Tá? Deixa aqui no comentário. E novamente eu queria pedir pra você curtir o vídeo, compartilhar principalmente, porque o set precisa dessa ajuda. E é isso, basicamente é isso. Muito obrigado pela audiência, até semana que vem. Abraço, bom filme, cuidado com os coringas da vida aí, não se deixe cair pela pressão social. E é isso. Bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.